Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vereador de Sucesso. Aqui é o nosso ponto de encontro para falar sobre as habilidades e as estratégias da comunicação na política. Eu sou Juliana Guerman, eu sou jornalista, mentora de comunicação e uma apaixonada pela arte da comunicação na política, porque eu considero um dos campos mais ricos em termos de conhecimento, de aprendizado que se pode ter da comunicação. Agora, eu também vejo muitas pessoas que têm o desejo de entrar na política, que têm o desejo de concorrer nas próximas eleições, mas morre de medo de falar em público e por conta disso deixam de ir atrás desse sonho de fazer parte mesmo do segmento político. E eu digo para vocês, tudo na política, sem dúvida, passa pela comunicação e você vai estar no foco o tempo inteiro, mas a boa notícia é que você tem como se preparar adequadamente, lapidar as suas habilidades de comunicação para que você possa se comunicar com clareza, com confiança e com carisma, transmitindo a credibilidade necessária. Porque se você não se preparar, o que acontece? Você vai entrar naquelas tristes estatísticas de candidatos que não falam nada com nada, acabam tirando totalmente o peso das suas mensagens, porque muitas vezes não têm noção daquilo que estão dizendo e passam, lógico, por grandes mentirosos. Isso é bastante comum na época das eleições, tantos candidatos despreparados, o que torna a nossa política ainda menos crível para a população no geral. Então, boa notícia é tem que se preparar, tem como melhorar, evoluir nessas suas habilidades. Agora depende de quem? De você. Aqui o que nós vamos dar para você é o caminho das pedras para lapidar todas essas suas características de comunicação, trazer aquele foco para o que tem que ser e você se perceber enquanto um ser que se comunica e tentar traçar o seu caminho, a sua jornada para evoluir na sua comunicação. Então, novamente, não é dom, não tem essa que, porque eu fui abençoada pelo dom da comunicação. Não, é treino. Você tem que pegar, aprender, colocar em prática, permitir-se errar, nada de ficar se auto-sabotando porque errou. É uma construção, é uma evolução que você vai, daí errou, beleza, quais os aprendizados, vai colocar em prática novamente, até poder ter muito mais segurança na sua comunicação. E quando eu digo comunicação como um todo, é tanto a parte verbal quanto a parte não verbal, toda a sua linguagem corporal. E para isso, olha, quem está começando agora a assistir os nossos vídeos, você tem um ano até as eleições de 2024. Então tem tempo suficiente para isso, mas para já de procrastinar e vem entender como é a sua comunicação com os vídeos, com todo o material que nós vamos disponibilizar aqui no YouTube para você. Importante você ter aí próximo papel, caneta, porque eu sempre passo as dicas, as sugestões, as orientações e é legal você na hora já perceber o que você pode colocar em prática, porque no mesmo dia, na mesma hora, você já deve pegar e começar a ver de que forma a sua comunicação pode ser transformada por meio dessas orientações que nós vamos aqui disponibilizar para você. E a primeira orientação que eu te passo é o seguinte: quando nós falamos das habilidades de uma comunicação eficaz, passa pelo seu controle emocional, você ter o domínio da sua emoção para não paralisar diante de uma grande plateia, por exemplo, e também pelos domínios da oratória, o domínio do seu olhar, da sua fala, dos seus gestos, de todo o contexto da sua apresentação. E aqui eu vou trazer cada semana um tópico para nós abordarmos ao longo desse tempo que nós temos pela frente da sua preparação. E o primeiro passo nessa jornada que nós vamos ter aqui é você mapear. Agora,
quais os seus 3 pontos fortes da comunicação. E nada de dizer: "Ah, mas eu não tenho nenhum ponto forte na comunicação", nem que seja um único ponto. Mas você precisa ter clareza do que você tem de qualidades quando você se comunica. Vou dar um exemplo: "Ah, eu sou uma pessoa simpática", ou até mesmo: "Poxa, eu gosto da minha voz, eu considero a minha voz bem bonita". Não importa, 3 pontos que você vai destacar. Da mesma forma, eu preciso de 3 pontos que você quer melhorar. O que você considera que são as suas 3 principais travas de comunicação e que nós vamos evoluir ao longo dessa jornada. E paralelo, qual o modelo de comunicação que seja o ideal para você? Já se imagina falando, vamos supor, para uma grande plateia? Como seria o seu sorriso? Como seria o tom da sua voz? Que convicção você colocaria na sua fala? Como seriam os seus gestos? Já se visualiza o que seria uma boa apresentação para você de comunicação? E como base, você pode usar outras pessoas que você gosta. Aquelas pessoas que, quando se comunicam, passam o brilho nos olhos, o brilho da voz, a convicção daquilo que elas falam, porque elas vão servir de modelo também para que você possa espelhar essas principais características que tornam essa pessoa, para você, um comunicador tão especial. Desde já, você vai começar a ficar atento na sua comunicação, verbal ou não verbal. Nas próximas semanas eu vou aprofundar os pontos com vocês, nós vamos juntos nesse caminho para lapidar a sua comunicação, mas o nosso ponto de largada é esse: a sua conscientização, a sua autoanálise, porque é a partir da sua percepção que nós vamos ter essa nossa jornada de transformação da sua comunicação para que você seja um vereador de muito sucesso. Gratidão a todos vocês que acompanharam o vídeo. Em breve eu volto com novas dicas para que você possa destravar a sua comunicação para brilhar como você merece.